livro de Esther, no capítulo 3, por gentileza. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Do 7 ao 11. É o livro de Esther, capítulo 3, versículo 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 12º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe um espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Emedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Amém? Eu quero fazer uma oração pela palavra. Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai Santo, obrigada, Rei da Glória, por essa palavra lida neste momento. Pai, obrigada, Senhor, Pai, pela presença de cada um aqui, Senhor, nesta plataforma. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Santo Deus, que a tua mensagem seja passada, que a tua mensagem seja, Santo Deus Poderoso, seja realmente transmitida, Pai. Que toda interferência, Pai, que toda intromissão, que todo o atrapalho caia por terra, mas que se cumpra aqui o teu propósito, que se cumpra aqui a tua vontade, que é levar a tua palavra, que seja como uma semente, Rei da Glória, que vai dar frutos em cada coração. É o que eu te peço, Santo Deus Poderoso. Usa-me a mim, Senhor, da maneira que lhe aprouver, Rei da Glória. Pai Santo, usa-me como teu instrumento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, nós lemos aqui um trecho da história que está neste livro de Esther. E é muito interessante ler, é muito interessante saber que Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas. E nessa história nós percebemos exatamente o que é estar dependente deste Deus. Porque aqui, hoje, nós vamos falar sobre anular sentenças. Anular sentenças. Aconteceu aqui que este povo, o povo judeu, a partir de um certo momento, foi lançado uma sentença contra eles. E essa sentença era uma sentença de morte. Era uma sentença que seria para destruição de todo o povo. Mas antes da gente entrar um pouco mais nesse detalhe, eu preciso dizer aqui que a Bíblia vai relatar a história de uma mulher chamada Esther. E essa mulher tem grande e fundamental papel nesta história e neste desfecho e em tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. Então eu quero aqui me lembrar a todos vocês que a história aqui relata e fala especificamente desse povo judeu. Era um povo que veio de um cativeiro babilônico. Nós já sabemos um pouco dessa história, onde esse povo foi escravizado, onde esse povo foi retirado dele a sua identidade, e a partir deste momento esse povo foi obrigado a viver de uma maneira oprimida. Mas chegou um tempo em que
esse cativeiro em que a Babilônia perde espaço e então a Pérsia toma conta de tudo e esse povo continua vindo como escravo. Então aqui nós vamos relatar e falar da vida dessa mulher chamada Esther, que já nasceu, e nós aqui já podemos dizer que ela nasceu com uma sentença: escrava. Esther nasceu numa condição escrava. Ela já nasceu e quem olhasse para a vida dela, quem olhasse para a vida desse povo, já diria: daqui nada mais sairá, nada mais é possível. E é aí que entra a grandeza do nosso Deus, do Deus a quem nós servimos, porque com Ele nós não podemos dizer já está determinado apenas por uma aparência, apenas pelo que parece ser, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É um Deus de provisão, é um Deus de providência. Nós podemos analisar, e talvez a nossa vida hoje, nós nascemos numa condição em nossa família. Muitas mulheres nasceram numa condição onde ninguém da sua família pode gerar, aonde ninguém da sua família ou pouquíssimas mulheres casam, ou pouquíssimas mulheres são felizes no seu lar, porque nós viemos já e temos essa sentença lançada, essa sentença cravada em nós, cravada muitas vezes em nossas vidas. Mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que anula sentenças, é aquele que reverte situações. E olhando para a vida de Esther, eu percebo isso, eu aprendo isso, porque veja bem, Esther estava numa condição que cresceu como uma escrava, e agora ela, como prima de Mardoqueu, veio para essa condição também nesse lugar, junto com o povo persa. Ela veio para este lugar, ela está ali naquela condição, e aconteceu que esse rei queria uma rainha. Esse rei, por providência do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem, de alguma maneira precisava de uma rainha. E através da eleição, essa rainha foi Esther. Ela entrou nesse palácio. Ela que era aquela menina órfã, uma menina talvez abandonada, uma menina pobre, uma menina sem condições, agora entra num palácio. Porque tudo é provisão e providência do Deus poderoso. Então eu quero dizer aqui e falar e afirmar para muitas mulheres que estão aqui hoje ouvindo essa live, que você possa perceber e ter a certeza de que Deus é o Deus que tem controle de todas as coisas. Ainda que pareça que nada vai acontecer, ainda que pareça que existe uma sentença sobre a sua vida, que não, na minha família é sempre assim, na minha família não muda, na minha família entra ano e sai ano e é assim. O Senhor está dizendo: não, eu sempre tenho uma saída. Eu sempre tenho uma solução. O que acontece é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A maneira que nós analisamos o tempo não é a mesma maneira de Deus. Os pensamentos de Deus são infinitamente superiores ao nosso. Então, talvez a gente olhe para uma situação e pensa: essa situação está fadada ao fracasso, acabou, não tem jeito. Mas o Senhor está dizendo: não, tem condição, tem jeito de mudar, porque a sentença que o mundo colocou para você não serve. Nós devemos aprender, como Esther, a anular sentenças. Anular sentenças. Aconteceu que esta mulher, Esther, que antes chamava-se Hadassa, entrou agora no palácio. E agora ela é da confiança desse rei. Ela está ao lado desse rei. E aconteceu que, durante este percurso, durante este caminho,
de alguma maneira, alguém ali chamado Mardoqueu, que era um judeu, desagradou alguém chamado Amã, que estava diretamente ligado ao rei, que era uma pessoa de grande confiança deste rei. E essa pessoa estava lá e agora, passando por ele, ele decretou: a partir de agora, todos têm que se curvar diante de mim. Então, Amã, ele decidiu que todos deveriam se curvar diante dele. Mas Mardoqueu, que era judeu, disse: não vou me curvar, não vou me dobrar. E a partir daí começou a confusão. A partir daí começou toda a perseguição. E agora a Esther entra na história. Porque lá atrás parece que foi meramente uma sorte ela ter entrado no palácio. Quem olha lá atrás e quem ouve essa história apenas dessa maneira, pode pensar: foi sorte, foi acaso, ela entrou. Não. Ela estava ali porque o Senhor estava a moldando, a preparando para começar a anular sentenças. Então eu quero dizer para nós mulheres que o lugar onde o Senhor nos colocou não é mero acaso, não é mera coincidência, mas o Senhor nos colocou para sermos agora protagonistas de algumas guerras que podem se levantar contra o nosso povo, de algumas guerras que podem se levantar contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra os nossos maridos. Nós devemos estar de pé, nós devemos estar firmes. Então, aquela vitória que ela conseguiu lá atrás não é mero acaso, mas é providência divina. As vitórias que nós viemos construindo e seguindo servem também para nos deixar alertas, para compreender que o Senhor está colocando situações nas nossas mãos, condições nas nossas mãos, e tudo aquilo que vem de bênção para nós não serve apenas para o nosso bel prazer, não serve apenas para apenas benefício próprio, não. É para benefício de um povo. O Senhor também levanta mulheres para estarem despertas para o benefício de um povo, para o benefício de uma família, para o benefício da sua casa. Então, mulher, você tem que ter a certeza e se levantar e ter a certeza de dizer que eu e a minha casa serviremos a Deus. E a partir daí se posicionar nessa direção. Então Mardoqueu, ele foi desesperado e ele sabia que a solução, a única situação, o que ele poderia fazer agora, neste momento, era contactar aquela mulher que entrou no palácio. Aquela mulher que era órfã, que era escrava, mas que agora era rainha, que agora estava numa condição superior. E quando ele chega diante dela, ela ouvir aquela história também ficou apavorada, ficou assustada. E ele disse: se nós perecermos, você também perece. Afinal de contas, todos nós somos judeus. Todos nós somos povo de Deus, todos nós somos chamados, todas nós somos um corpo. Mulher não tem que começar a atacar outra mulher, mulher não tem que começar a alfinetar a outra mulher, mulher tem que se compadecer da dor da outra mulher. Mulher, nós temos que nos unir, nós temos que estar agora mais do que nunca unidas, porque o inimigo tem colocado neste mundo muitas situações onde nós agora viramos competidoras. Não, nós temos que nos unir. Nós somos todas chamadas, e com certeza a nossa união vai trazer força para anular muitas sentenças. Muitas sentenças. Amã entrou. Amã ficou furioso ao ver que ali existia um judeu. E a gente olha para a reação dele, quando ele chega diante do rei e propõe que todo o povo
povo judeu agora tem que morrer. Seja criança, seja velho, seja jovem, todos precisam e têm que ser dissipados, acabados, exterminados. E a gente olha e pensa, para que tanto ódio? Por que tanto ódio? Mas se nós formos analisar lá atrás, e aqui a Bíblia diz que ele era descendente daquele povo amalequita. Ele era a descendente de Agag. Se nós formos ler a Bíblia, nós vamos perceber que teve uma vez que Deus falou para Saul: você vai entrar e você vai destruir todo o povo daquela cidade, e você não leva nenhum despojo, você sai de lá apenas e deixa tudo lá. Mas Saul foi desobediente, e ao entrar na cidade, ele ganhou a guerra, e ele começou a levar coisas daquela cidade. E além disso, ele levou Agag. Ele levou Agag, e através de Agag é que surge agora essa descendência. E essa descendência, então, que tem muito ódio do povo judeu, e agora tem vontade de derrubar este povo. E aqui eu aprendo que aquilo que o Senhor nos pediu para deixar, é para deixar. Aquilo que o Senhor, quando nos resgatou, quando nos deu vitória, aquilo que Ele determinou, deixa para trás, não traz com você, não carrega junto com você, você deixa. Tem coisas que nós estamos carregando junto e que depois, lá na frente, quando a gente até nem se lembrar mais, vai vir e vai querer fazer o quê? Destruição no nosso meio. Destruição na nossa família. Destruição na nossa casa. Então, nós temos que ter uma posição. E então, Esther aí, a partir disso tudo, ela compreendeu, não, a aliança vai sim quebrar sentença. Eu tenho uma aliança ainda com Deus. Eu me lembro, eu cresci nesse meio, eu cresci nessa condição toda errada, mas eu me lembro que existe um Deus, e eu vou recorrer a este Deus. E então ali ela determina que irá fazer um jejum antes de entrar na presença do rei, porque ela precisa agora tomar uma decisão. Ela precisa agora tomar uma decisão. Mulher, ouça essa palavra. É necessário tomar uma decisão. Por mais que você olhe ao redor de toda a situação em que você vive, por mais que você está vendo tudo complicado, eu estou num meio que é todo errado, eu estou com pessoas que são totalmente erradas. Era a situação que Esther vivia. Ela podia dizer, aqui ninguém ora, aqui ninguém compreende o que é Deus, esse povo aqui, não sei, o que eu vou fazer? Não, ela foi recorrer a quem ela era, ela foi buscar nas suas raízes. Nós precisamos compreender no momento de desespero, no momento de luta, no momento que o diabo vem para nos afrontar e dizer, agora o teu dia está marcado, o dia da tua derrota já está determinado. Não tem que se desesperar, mas tem que olhar para quem você é. Você tem que olhar lá dentro, você tem que olhar lá no mais profundo. Tem algo aí que Deus colocou. Tem algo valoroso aí que Deus colocou. Certamente, talvez você nunca percebeu isso, mas num momento de situação, de luta, num momento de desespero, é que muitas vezes nós começamos a perceber coisas e a entender coisas e a fazer coisas que a gente pensa, uau, eu jamais pensei que conseguiria. Eu jamais pensei que poderia passar disso. Eu jamais pensei. Por quê? Porque você dentro de você existe uma essência, dentro de você existe presença de Deus, dentro de você existe Espírito Santo, dentro de você tem algo bom que Deus colocou aí. Talvez você até nem lance mão disso, talvez até você
você deixou isso lá encostado, incrustado num canto. Mas o Senhor está dizendo, põe para fora aquele valor que eu te dei. Põe para fora aquilo que você tanto ouviu e tanto aprendeu. Não é à toa que nós estamos aqui numa live, que nós aqui de tempos em tempos nos sentamos para ouvir a palavra. E agora é necessário também pôr em prática. E é nesse momento que o Senhor começa a dizer, ponha em prática aquilo que você já é, aquilo que você já aprendeu, aquilo que já está dentro de você. Então nós já precisamos compreender que é necessário nós nos levantarmos para quebrar sentenças. Existiu ali uma sentença de morte, parecia assim impossível, mas Esther determinou, não, eu não estou neste lugar à toa, eu estou aqui e eu tenho uma aliança com esse Deus, e essa aliança vai quebrar, essa aliança vai pisar, vai exterminar com toda essa sentença de morte. O Senhor diz, eis que vos dou poder e autoridade. Nós temos que lançar mão de tudo aquilo que é nosso, que o Senhor já determinou, já colocou em nossas vidas. Então, mulher, não se desespera diante de uma sentença que aparentemente parece que é o fim. Não, porque você tem condições. Se Deus te colocou neste lugar, nessa situação, exatamente aí aonde você está, é porque Ele também te deu capacidade para resolver esse problema. Ele te deu ferramentas para você solucionar, para você sair dessa situação. Então, é exatamente isso que aconteceu. Então, eu aprendo o quê? Que a sentença, ela é anulada pela aliança. E eu aprendo também que essa sentença, ela é quebrada quando nós acionamos o juiz supremo. Quando nós entramos na presença do Senhor com todo o entendimento de quem Ele é, do que Ele pode fazer, das coisas grandiosas que Ele pode fazer, e que nada e nem mal nenhum pode chegar à nossa tenda, porque Ele é maior que todas essas coisas. Ele é maior que tudo isso. E a Bíblia diz assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, nesses dias complicados, nós precisamos perceber que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Não é olhando, talvez procurando armamentos, talvez procurando, não, agora eu vou ver, eu agora sou rainha e eu vou chegar aí naquele rei e eu vou falar com ele e ele vai ter que me ouvir. Não, é fortalecer-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Esther ali compreendeu e ela se revestiu, ela se preparou para chegar na presença do rei e saber exatamente o que falar, e saber exatamente qual palavra deveria agora falar. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o mundo está nos apertando cada vez mais. O mundo está cada vez mais determinando sentenças para nossa casa, sentenças para nossa família, para os nossos filhos, mas que nós precisamos nos levantar. Não é à toa que nós estamos nessa família. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, que família complicada, que condição difícil, que situação difícil, mas não paramos para pensar que Deus nos colocou aí como atalaias, que Deus nos colocou aí porque nós temos que ter agora a calma e a paciência para conseguir discernir isso, essa situação toda, se revestir de Deus e a partir dali tomar posições que vão nos levar agora realmente na real solução desse problema. Então nós temos que perceber, está tudo nas nossas mãos. E assim essa mulher fez. Ela chegou diante do rei. Ela conseguiu fazer de uma maneira em que esse rei lhe ouviu.
Realmente, a sentença, ela chegou diante dele, ela explicou toda a situação. E agora, nós percebemos também que essa sentença tem que ser anulada quando a gente também se posiciona. Por quê? Porque ela chegou diante dele, ela orou antes, ela se preparou, ela compreendeu, não posso me conformar com essa situação. E eu tenho que chegar diante do rei. E o rei compreendeu toda a situação. Mas ele chegou diante dela e disse, olha, eu infelizmente aqui não posso fazer nada, porque a sentença marcou o dia e disse, dentro de 11 meses, esse povo todo vai morrer. Eu assinei, eu coloquei ali o meu anel, eu dei a minha palavra, e agora a minha palavra não pode voltar. Está definido, e sentença é algo que já está definido. Então, a morte daquele povo já tinha dia marcado. E ela, mais uma vez, está diante de uma notícia complicada. Veja a força dessa mulher. Perceba o domínio próprio dessa mulher. Ela se desesperou num primeiro momento. E isso é comum para todas nós. Mas ela começou a pensar, é necessário que se posicionar. Ela chegou diante desse rei, ele disse para ela que não dava. Mas ele disse para ela assim, olha, eu aqui não posso revogar o que eu já disse, mas eu te dou autoridade para que você faça agora um novo decreto. E aí ela e Mardoqueu sentaram-se e fizeram esse novo decreto. E esse novo decreto dizia, porque o antigo decreto dizia assim, no dia determinado, todo o povo judeu vai morrer. Os persas vão chegar, vão entrar e vão matar mulheres, vão matar senhoras, vão matar crianças, todos. E vocês simplesmente vão aceitar e vão morrer. Mas agora nesse novo decreto está escrito que este povo tem toda a autoridade para lutar contra. Perceba isso, entenda a palavra de Deus para a sua vida. O inimigo declarou que a morte já venceu, que a morte já está, que está tudo acabado. Mas Jesus veio e disse, eu tenho poder sobre a morte, eu já venci. E Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso significa o quê? Que nós, no mundo, teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, temos que ter garra, temos que ter força para lutar contra aquilo que vem contra a nossa vida. E aquele povo, a partir dali, conseguiu perceber, não, antes era uma morte, eu ia morrer calado, eu ia ficar ali à espera daquele dia, mas agora eu tenho autoridade para lutar contra tudo aquilo que vem contra a minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem autoridade para lutar contra toda a sentença maligna que vem contra a sua vida. Você não precisa aceitar tudo de ruim que vem falar sobre você e sobre a sua casa. Você não tem que aceitar todos os dias o inimigo a dizer que aqui não tem jeito, que isso não vai mudar, que nunca vai ser diferente, que não haverá mais solução. Porque agora você tem um decreto que diz que você pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos diz que nós devemos resistir, que nós não devemos aceitar, que nós devemos nos levantar, aleluia, contra toda astúcia do inimigo, contra as ciladas sujas do inimigo. Então nós temos que compreender que não temos que nos conformar com esse mundo, não, nós temos que lutar para que o nosso entendimento seja renovado todos os dias,
Esther saiu dali renovada porque ela compreendeu: nós temos uma chance, nós vamos lutar. E foi o que aquele povo fez. Eles lutaram. A partir dali eles não aceitaram, não era só chegar um persa e matar, e não, eu vou lutar, eu vou me armar, eu vou resistir. E o povo lutou, e o povo não aceitou. E a partir daí o que aconteceu? Foi anulado. Foi anulada essa morte, foi anulada a destruição, foi anulada porque uma mulher compreendeu o seu chamado, porque uma mulher compreendeu que não estava no palácio apenas para ter vestidos bonitos, perfumes maravilhosos e ser aquela muito elogiada. Não, ela estava lá com um propósito, ela estava lá por um propósito. Você está por um propósito. Aonde Deus te colocou tem propósito. Aonde Deus te colocou tem missão aí. Não é apenas para o seu deleite, mas é também para ajudar o seu povo. Não esqueça disso. Não se esqueça disso. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda isso no teu coração. Esther compreendeu. Eu tenho que lutar. Eu não posso me conformar. Eu vou entregar tudo nas mãos do Senhor. Mas não vou desistir. Não vou baixar a minha cabeça. Eu vou lutar contra o mal. Eu vou lutar contra o mal. Então, mulheres, nós temos em nós algo que Deus colocou de especial. E isso que Deus colocou em nós serve para que nós possamos ajudar a nossa casa, ajudar a nossa família, ajudar aqueles que estão à nossa volta. Não serve para que a gente viva de uma maneira distraída, de uma maneira descomprometida. Nós precisamos abrir os olhos para quem nós somos. E a Bíblia diz que nós somos auxiliadoras, que nós somos idôneas. Nós temos que, a partir de todos os dias, tomar posse dessas palavras e fazer valer o nosso papel na terra, o nosso papel neste mundo, aonde o Senhor nos colocou, no país aonde estamos, na família aonde estamos. Nós estamos para fazer a diferença. Nós estamos para levar o nome do Senhor, para anular sentenças negativas, sentenças demoníacas, tudo aquilo que foi decretado contra a nossa casa. Nós temos o poder e a autoridade de, em nome de Jesus, quebrar tudo isso. Basta nós nos posicionarmos. Quem nós somos em Deus? Qual é o teu papel como mulher nessa sociedade? Vamos nos levantar, vamos deixar de ouvir muito o que o mundo diz, a sociedade diz, e vamos nos posicionar como mulheres do reino de Deus. Amém? Até aqui a palavra do Senhor, que essa palavra possa ser guardada no seu coração, e entenda que toda adversidade que vem na sua vida, tudo aquilo de ruim que vem contra você, não é para te destruir, mas é que você agora, a partir desse momento, possa perceber que Deus conta com você, que você é um instrumento nas mãos de Deus e que através de toda essa turbulência, você será uma mulher mais fortalecida, você será uma mulher vencedora em nome de Jesus. Deus abençoe.